Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode e Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho o prazer, a honra de ter aqui comigo hoje o William Borghetti, Muito que é bom. neurocientista, professor e a especialização dele é em neurocomunicação. Olha que área interessante, principalmente quando a gente está falando de crimes. Perfeito. Porque a neurocomunicação também tem um grande poder de manipulação. Com certeza. E principalmente nos adolescentes. William, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz. Assim, eu costumo dizer que a gente às vezes deseja as coisas e aí as coisas eu estou hoje realizando aqui de verdade um sonho. Eu desejei muito estar aqui. Meus alunos lá do Colégio Sagrado Coração te conhecem muito, porque você foi pauta de um trabalho para os 3 anos do ensino médio, né? Que bom, um beijo enorme para eles. Então, a hora que eles me virem com vocês, vão falar, nossa, é a Carla lá do podcast. Só para... Né, só me chamar um dia, vou lá dar um abraço nos alunos. Nossa, você vai ser ovacionada, porque o trabalho, só para contextualizar, eu peguei os 3 anos do ensino médio, peguei o seu podcast lá com o Maurício, onde você contava todas aquelas questões do Discord. E aí eu dei o trabalho para o aluno que era o seguinte, ele não precisava escrever, entregar, nada. Eu falei, você vai assistir esse podcast e vai me trazer uma reflexão. E aí, me conta todos como foi os alunos. isso. Aí, como teve Todo mundo assistiu? Todos os alunos, todos do primeiro, todos do segundo e todos do terceiro, do ensino médio. Eles gostaram? Eu aproveitei e mandei para os pais. Lógico. Porque eu imaginei esse aluno, imagina assistindo na sala, um monte de coisa, o que ele está fazendo? Então, eu expliquei para o pai que era um trabalho e foi um engajamento, assim, absurdo. E uma coisa que eu fiquei muito surpreso apesar deles me contarem que, às vezes, 70%, 80% do que foi falado lá eles conheciam, tinha os 20% que eles não conheciam. Olha, tinha mais informação que eles não tinham ideia. A coisa do estupro virtual lá, que você contou no episódio. Eu me lembro de um muito específico, eu não vou lembrar o nome do meliante, mas que ele mandou a menina escrever o nome dele de Gillette, né? Sim, eles na verdade, eles pedem para que... Infelizmente, as vítimas escrevam os nicks, né? Isso. Que elas se automutilem, né? Escrevam na pele. Mas isso infelizmente, a grande maioria, que eles se chamam de paneleiros, né? São panelas. Para que essas vítimas façam isso. E aí essa foi a temática do trabalho. E eu quis deixar eles muito à vontade de assim, precisa fazer, aí faz para entregar. Eu falei, eu quero que você fala comigo, conversa comigo as tuas reflexões. E foi lindo, assim, né, ver centenas de alunos que assistiram aquele conteúdo, pais que assistiram, pais que me deram feedback, de saber que, a internet tem tanta coisa legal, né? A gente está aqui por causa da internet, e eu conheci a Sheili por causa da internet, o Dr. Felipe por causa da internet, né? Apesar de ser meu vizinho lá em Mauá. Então tem muita coisa boa, muita gente boa para a gente se unir. Só que também tem o lado obscuro, o lado complicado. O lado ruim, né? E a gente tem que saber e estar ciente de tudo isso, né? Então, só para abrir, estou muito feliz de estar aqui realizando um sonho. Vamos marcar um dia, eu quero ir lá conhecer esses alunos, quero lá dar um abraço neles. Vai ser incrível. Jéssica, a coordenadora, já tá gravado aí, ó, a gente vai levar a Carla. Mas me conta, antes até da gente começar, qual foi o resultado de tudo isso? Para os alunos foi bom? Foi importante eles ouvirem aquilo tudo? Importantíssimo, e tem mais uma coisa, né, Carla? O adolescente, ele é conhecido, se a gente parar 100 adultos na rua e perguntar uma característica do adolescente, provavelmente uma das mais faladas é o desinteressado. Adolescente não quer nada, adolescente não tem interesse, esses meninos de hoje, aquela coisa toda. Então, o desinteresse é muito comum quando você se refere a adolescente. E foi incrível que, assim... O meu propósito era, eu avisei em uma aula que ia ter o projeto, eu dava aula de terça e quarta nessa escola. Então eu falei, na quarta-feira eles tinham uma semana para assistir, na terça a gente ia fazer o trabalho e quarta-feira eu ia continuar a matéria. Não consegui. Eu fiquei quase 2 semanas, 4 aulas falando sobre o assunto. Porque às vezes o aluno estava tão empolgado no que ele estava assistindo e contando tanto, que eu falei, eu não posso... Até porque faz parte do universo deles, né? Exatamente. E onde eles têm muita curiosidade, eles precisam ter mais informação. E quando você olha, porque olha só, você trabalha na área da neurociência.
né? Focado aqui na neurocomunicação. Exato. Quando a gente olha esses grupos, e uma das coisas que me chama muito a atenção é o poder de manipulação. Muitas pessoas não entendem por que vítimas vão aceitar, né, fazer aquelas atrocidades, enfim, se machucarem. O que leva essas vítimas Perfeito. a ter esse determinado comportamento? Porque uma parcela não vai aceitar, simplesmente vai falar não, consegue, né, lidar com com aquela loucura muito bem, mas uma outra parcela não consegue. Exatamente. E aí ela é capturada. E no momento que ela é capturada, ela tem muita dificuldade, número 1, de sair daquele lugar, que é um lugar muito escuro, é um lugar muito difícil, principalmente porque nós estamos falando de pessoas que são muito jovens, não são pessoas adultas, que já são maduras, né, estão formadas. É um lugar cheio de medos e elas vão ficando. E o processo de destruição é muito grande. Você assistiu um seriado que chama eu acho que tá na Netflix, talvez, que chama Push, de um cara chamado Darren Brown? Acho que esse não. Push, né? que é empurrar, né? Ele fala o seguinte: eu vou convencer uma pessoa a empurrar outra de cima de um prédio. É a meta dele. E ele é um cara que trabalha com toda essa coisa da hipnose. Aí, como que ele começa? Ele contrata uma pessoa para trabalhar de garçom num evento, num freelance, assim. Então, fala, eu preciso de uma pessoa hoje para ser garçom aqui. Aí, ele chega pro cara e fala, ó, essa bandeja azul é vegetariano. As comidinhas aqui são vegetarianas e a bandeja vermelha é não vegetariana. Aí chega um cara e fala assim, nossa, o fornecedor não trouxe. E agora? O que a gente faz? E tal. Aí o que ele fala pro garçom? Falou, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou pôr os que não são vegetarianos na bandeja. Mas você não conta pra ninguém. A gente tem um compromisso aqui. E ele pega as que tem carne e coloca na bandeja vegetariana. E fala, você serve, eles nem vão saber que é vegetariano. E aí ele faz um primeiro compromisso de mentira com o cara. E aí, para não dar spoiler pra galera assistir, esse compromisso vai aumentando. Então era só um bolinho que era... Era uma coisa inofensiva. Inofensiva, tal. E daqui a pouco ele fez mais um, até o tal do momento que ele empurra uma pessoa de cima de um prédio. Né? Ele consegue fazer isso. Isso eu não tô dando spoiler, tá? Não, temos que assistir. Agora, olha, próxima série... Push. Darren Brown, o nome que tá na do Netflix. cara. Eu acredito que sim. Tá, mas tá num streaming. E aí, só respondendo a pergunta que você me fez, qual foi a grande reflexão que nós fizemos depois de tudo isso junto foi a seguinte. Imagina o nível de desconexão de um adolescente com seus pais, que ele prefere se suicidar, se cortar. A menina que você contou, que você acha que de Santa Catarina e veio para São Paulo, aí ela foi vítima real, né? Isso. Ela saiu do virtual. E veio pro real. Então você imagina o nível de desconexão que um adolescente tem, que ele fala assim, tirar a minha própria vida ou sofrer violências contínuas é melhor, é menos danoso do que contar para os meus pais. Então essa foi a grande reflexão. E a reflexão para os pais, né? Então, será que você abre esse canal para o teu filho chegar e falar assim, tô sendo vítima de um maníaco, de um maluco? E você sabe que tem um outro aspecto que me chamou muita atenção, é que algumas determinadas vítimas têm um ambiente familiar, enfim, principalmente quando a gente está falando de meninas, elas são todas muito jovens, onde elas vão viver ali dramas muito importantes na vida delas, e dramas reais. Então, o que acontece? Eu consegui enxergar ali que ela precisa ir para um lugar pior para poder suportar o que ela está vivendo. Perfeito. Naquela realidade dela, infelizmente, uma realidade familiar bastante desequilibrada. Então, quando ela cria esse universo que é tão destrutivo, tão difícil, né? Que é assustador, aquilo que era muito ruim dentro da casa dela passa a ser suportável.
E essas coisas elas vão acontecendo de uma forma, Carla, que a gente começa a estudar a estrutura e o neurônio lá de fato, né? Entender de onde vem tudo isso. E a gente começa a se deparar com coisas assim que não dá para acreditar. Esses dias eu fiz um vídeo. Eu tenho uma irmã que é piloto de avião. Ela mora em Abu Dhabi, ela morava em Dubai, pilotou na Emirates, agora pilota na Etihad, pilotou o A380, que é o maior avião. É top! Topíssima, né? E eu e ela é mais nova, ela é 2 anos mais nova que eu. E hoje em dia o meu pai vai na padaria, a minha mãe vai ali no mercadinho, no bairro, e o pessoal conhece a gente do bairro, né? A internet, essa coisa toda. E aí as pessoas perguntam para os meus pais assim: caramba, qual é o segredo de ter assim 2 filhos que foram para um caminho legal, estudaram, trabalham, são bem-sucedidos no que fazem, E os meus pais vieram do interior, meu pai do interior de São Paulo, minha mãe do interior do Paraná, muito humildes, assim, eles falaram, a gente criamos ali, levamos a coisa e tal, né? E aí um dia eu estava numa live, eu fiz uma reflexão que eu falei assim, a coisa mais importante que os meus pais deram pra gente foi falar o seguinte: façam o que vocês tiverem que fazer, e se acontecer qualquer problema no meio do caminho, a casa de vocês está aqui, a cama de vocês está aqui, o chuveiro, a comida, vocês nunca vão estar desamparados. E aí eu brinco até que é igual um seguro de carro. Você não precisa usar, mas só de você saber que o teu carro está lá fora com seguro, você fica aqui tranquilo. Você nem vai usar, pode ser que ninguém roube. Tem uma estrutura, né? Isso. Muitas pessoas não entendem a importância da estrutura familiar. Isso. Né? Mas aí o que me assustou? Eu fiz esse corte e postei. Até numa homenagem aos meus pais, agradecendo, essa coisa toda. Carla, é absurdo o tanto de gente que comentava embaixo, dizendo assim, isso é um absurdo, adolescente fica vagabundo, se ele souber que ele pode ir, pode voltar. E se ele sai, faz um monte de filho e volta? E se ele sai e não sei o que, depois fica morando com a mãe o resto da vida? E aí as pessoas recriminando, entre aspas, os meus pais, porque eles falaram que a gente podia voltar. E eu pensei, a pessoa ela sofre tanta violência que ela começa, na neurociência nós chamamos isso de dessensibilização. Sim. Né? O ratinho lá na gaiola, quando você toca um alarme, ele assusta, aí ele assusta, daqui a pouco o alarme vira uma coisa do dia a dia. Então a pessoa dessensibiliza a violência, o apanhar, o agredir, né? Se você fala assim, esse velho aí com Alzheimer, ele esqueceu, eu vou dar um chute nele. Que absurdo, minha nossa. Chutar um cachorro, chutar uma criança, absurdo. Agora, fala assim, jovem tem que tomar um tapa na orelha para aprender, tem que levar um chute. É isso aí, tem que apanhar. A gente precisa, é uma questão até de reprogramação, né? E deixo aqui também, faço parte desse time dos seus pais, eu tenho 2 filhas, e a casa vai estar sempre de portas abertas, isso. Porque... assim, é uma segurança. Nossa. E assim, até porque são filhas incríveis. Isso. Não é que nós somos pais incríveis, né? Elas também são filhas incríveis. E é um ciclo, né? Exatamente. É criado com amor. É fácil? Não é. De forma alguma. Não é. É difícil. Eu sempre digo que educar é um trabalho diário, constante. Não é algo simples. Você tem que se despir, né, de muitos dramas pessoais seus, muito. Inclusive, porque assim, eu não posso criar minhas filhas da mesma forma que eu fui criada. Que eu não tivesse a mesma em relação a uma estrutura, eu tive uma estrutura incrível, familiar também, mas são outros tempos. Perfeito. Né? São outras dores, são outros entendimentos, a gente vive em outro momento. E eu sempre disse para ela que eu negocio tudo com elas. Eu só não negocio uma coisa com elas, com a minha família: segurança. É inegociável, eu não vou negociar, porque quando você começa a flexibilizar essas questões, você vai permitindo Exato. Que a pessoa vai se colocando, não em riscos de se arriscar, eu digo, vai, sabe, se enfrenta, vai lá, procura o que é teu, mas se colocar em riscos que podem trazer danos, assim, irreparáveis para a vida da pessoa. E aí, se a gente tem, né, experiência, já está lá na frente... não tem por que eu falar para minha filha, Perfeito. Vai lá quebrar a cara e volta, né? Perfeito. Tipo, não vai fazer isso, né? Porque é uma burrice. E a gente estava falando agora, esse processo, ele não começa, o abusador, ele não chega sendo abusador. Ele não chega assim, sou abusador, hein? Agora você vai ver o que vai acontecer. Isso te assusta.
todo Nossa, vai abusador embora. é gente boa no começo. Sim. Todo abusador, ele é Legalzão. sedutor, ele é legalzão, né? Então, quando a gente tem essas... Eu tenho uma enteada de 15 anos, né? A Larissa, que, aliás, ela... Tudo que é relacionado a crime, serial killer, psicopata, tudo. ama. Eu fui no podcast da doutora Ana Beatriz e ela tem o livro Mentes Perigosas. Isso. E aí a Larissa falou, eu adoro a Ana Beatriz, isso vi e tal. que Aí a Ana Beatriz fez Uma dedicatória. uma dedicatória, leu o livro, acho que 3 dias ela jantou aquele livro. Né? O adolescente não gosta de ler, o adolescente não gosta de nada. Aí a gente vai vendo... Ele adora. E quando a gente tá falando de crimes, e tem um recorte aí que quando a gente fala do gênero feminino, a mulher, ela, eu não sei o que é, talvez você possa explicar isso até melhor do que eu, a mulher, ela gosta de investigar. É impressionante como a mulher gosta de investigar. Ela quer saber, mas como é que foi? Como é que chegou naquela solução? Mas por que não é isso, é aquilo? E assim, eu tiro por mim, né? Mas só depois de trabalhar muito tempo com isso, na verdade eu gosto do gênero policial em si, né? Quando a gente fala das questões de realidade e ação, isso agrada mais aos homens, mas eu também gosto. As mulheres gostam mais da investigação, do detalhe, né? E é sobre isso. Então, é da nossa natureza. É engraçado, às vezes eu falo assim... A questão é como é que você vai lidar com isso também, né? Perfeito. E não vamos fazer bom uso e não mau uso dessa informação. Isso, e às vezes assim eu brinco, né? Por exemplo, falo pra minha namorada, o fulano arrumou um emprego, um amigo lá arrumou um emprego. Ela fala, onde é? Que hora começa? Que dia? Aí eu falo, não sei, nada disso, sei lá. Uma investigação. Só sei que ele arrumou um emprego. Ela fala, mas como é que você não sabe o dia, onde é, qual que é o cargo, não sei o quê, né? Não é? Então, é esse amor pela investigação, de saber o detalhe. E aí, olha que legal. Eu presto atenção nisso no adolescente. Aí, por exemplo, tem um estudo que é feito... É um estudo de neurociência, que é uma cena de crime. Então, tem uma pessoa morta no chão. É um inglês, né? É um filminho em inglês. Então tem uma pessoa morta no chão, aí tá lá assim, a governanta, o motorista, o jardineiro, todas as pessoas, um investigador daqueles meio Scotland Yard, assim, e ele falando assim, onde você tava no dia tal? Aí eu tava lá, não sei o que lá, fazendo não sei o que. Onde você tava? Eu tava... Aí o jardineiro falou, eu tava colhendo rosas. Aí ele falou assim, policial, prenda ele, rosas não dão em setembro. Aí é uma cena de crime. Tá. Aí fala, pessoal, tudo bem? Tá? Assistiram? Aí eu falo assim, o que mudou na cena? Aí eles falam, mudou o quê? Do que você está falando? Falo, mudou, vamos assistir de novo? Presta atenção. Carla, a pessoa que está deitada no chão troca o morto. O morto sai, troca. No fundo tem um urso, é trocado por um elmo, aquela armadura. Troca o quadro do fundo. A cena vai acontecendo e a cena do entorno vai trocando, que é um teste de atenção. Que você tá tão focado na coisa, quem que é o assassino? Deixa eu prestar atenção. Que você não tá vendo o resto. O cara aqui, o morto, levanta, troca outro, senta e você não viu que trocou. É a história do mágico, né? Exatamente. O mágico tá aqui, acontecendo aqui, né? Exatamente. Ele tá fazendo o truque aqui. Que você não tá vendo. Que tem uma área no nosso cérebro chamada córtex cingulado anterior. Esses nomes aí, quem estiver assistindo, não precisa gravar, anotar, é só para quem estuda isso. Mas é legal que saiba que há uma área que ela detecta quebra de padrão. Eu vou contar Detecta quebra de padrão no ambiente. Uma informação para você. A gente sempre traz pessoas aqui muito interessantes, eu sempre acabo contando algumas coisas da minha vida. A questão de trabalhar com investigação já há tanto tempo, né, que eu vou aonde ninguém vai. Então tá todo mundo falando, não, mas olha, tem que olhar aqui. Eu vou olhar para o outro lado. Aí você diz, mas por que você está gastando? Né? Eu quero olhar isso aqui que ninguém está vendo. Eu sempre vou fazer isso. E assim, já ficou tão automático. Né? Então, assim, até mesmo quando você, por exemplo, eu estou assistindo, às vezes, uma série, um filme, a minha família detesta assistir comigo, porque eu começo a ver todos os defeitos.
Eu vejo tudo. Eu falei, olha o que está acontecendo aqui e ali. Ele falou, presta atenção. Eu falei, então, mas eu já entendi. Porque quando você entende a estrutura narrativa, eu já sei o que vai acontecer ali na frente. E às vezes tem uma pista... você vai ser surpreendido, isso. E às vezes tem uma pista que até o bandido quer que você vá por ali. Ele deixa uma pista de forma voluntária, né? Eu vou te contar, eu sou a pessoa que adora spoiler. As pessoas falam assim, mas como você gosta de spoiler? Cláudia, presta atenção, você arrumou uma parceira. A Cláudia fala, me conta o que aconteceu. Porque quando eu já tenho a informação, eu vou olhar com outros olhos. Inclusive, para entender a construção da narrativa de como aconteceu. Tem gente que quer ser surpreendida. Eu falei, será que eu quero ser surpreendida? Não, eu quero ter a compreensão. Muito mais do que a Chega surpresa. No final e vai construindo a estrutura. Exatamente. Saiu uma série essa semana na Netflix, agora eu não vou lembrar o nome, muito vacilo, acho que na edição depois dá para colocar aqui, que tá acontecendo um casamento e ocorre um assassinato, e aí começa aquela coisa Sherlock Holmes, quem foi foi a mãe, e aí tem uma coisa muito óbvia, que a menina é a amante de um cara, então fica aquela ideia, foi a esposa. Aí a gente começa, não, mas aí ia ser muito óbvio ser a esposa. Então foi o marido porque ela engravidou. É uma série nova. Saiu essa semana, tava até no top... Com a Nicole Kidman. Isso. Caramba. Eu vou lembrar. É uma palavra... É matrimônio, não é isso? Não. Agora eu já não me lembro. Mas... Casal Perfeito. Casal Perfeito. Isso. Casal Perfeito. É essa série. Muito boa, viu? Muito boa. Porque ela vai te jogando pistas falsas pra você... Porque fica parecendo... Porque quando a Nicole Kidman tá na janela, ela vê o corpo. E a Nicole Kidman tá meio assim, com aquela cara de tipo, hahaha. Aí eu falei, não, mas não ia ser a mulher traída que matou a amante. É tá muito óbvio, né? Aí o marido da Nicole Kidman engravida essa menina. Então o pessoal, mas aí será que ele não matou porque ela engravidou e tinha motivo. A herança. Porque você fica procurando, toda vez quando você pensa num crime, você tem que pensar na autoria e na motivação. Isso. O que levaria aquela determinada pessoa a cometer aquele determinado crime. Perfeito. E aí a gente fala, não é. Então essa visão também tá muito na cara isso aqui, vamos tentar olhar... Mas é impressionante, porque é uma questão, né, da nossa estrutura, do nosso funcionamento cerebral, né? De como você vai olhando para isso. E aí, só o William voltando aqui para os jovens, e quando a gente para pensar, né, nesse universo de crimes que eles se envolveram, tem um dado que é muito interessante, que é o que a gente estava conversando antes. Nós temos um papel muito importante, inclusive de influenciar na forma correta, não essa coisa de influenciadores. O influencer vazio, né? Não isso, de influenciar. Porque assim, eu consegui, e tenho muito orgulho disso, de trazer muitos jovens que estavam do outro lado para o lado de cá. Sim. Quando você começa a mostrar para eles... Você chama eles de hackers do bem, né? Tem os hackers do bem, que esses não estavam ali dentro da panela, né? Eles vêm, são profissionais que vêm para ajudar, mas tem muitos colaboradores. Que eram pessoas que estavam nesse universo um tanto quanto hostil, né? Um universo perverso, enfim, cheio de crimes, e eles passam a entender que fazer algo bom é muito mais interessante, dá uma energia para eles, eles se sentem assim, o último biscoito do pacote, assim, olha o que a gente conseguiu, e assim, eu valorizo muito esses jovens, porque a gente pode dar, mais um. Não é. Isso é hercúleo. E outra, é um trabalho que ele ganha duas vezes, porque você tira alguém do crime, é um criminoso a menos e uma vítima a mais. Então, uma ação só, ela tem duas frentes, né? Ela diminui um criminoso e salva uma vítima. E uma coisa que eu sempre digo para os alunos é assim, você, por exemplo, quando a gente vê esses casos lá o cara é preso, aí ele chega numa cadeia, ele não tem onde dormir, ele vai dormir no chão, vai dormir no frio, não tem coberta, não tem o que comer. Aí vem alguém e faz o quê? Acolhe ele. Sim. A gente tem aqui uma organização aqui, né? E aí a gente vai, o que você precisa? Sua mãe tá precisando de alguma coisa lá fora? Tá precisando de comida? Você quer uma coberta? Você quer dormir no lugar? Acolhimento. Aí o jovem fala, eu nunca
fui acolhido, nem dentro da minha casa, nem em lugar nenhum, nunca fui acolhido. E às vezes num acolhimento desse, pronto, esse cara ele entregou a vida dele na mão de uma organização criminosa, que sabendo disso fala para ele, agora você tem que fazer isso, agora você tem que tomar essa ação. Quando a gente vê esses casos de ataque em escolas e tal, e a gente, né, vê, tá, beleza, o cara fazia parte de um grupo. Como é que entra num grupo? Eu não quero citar o tipo, porque pode ter problema na live, nessa palavra, mas o grupo NEO lá, né? Sim. Então, assim, esse grupo não chega e fala assim, você vai entrar aqui e você vai fazer crime. Não, fala, cara, nunca te deram moral? Sabe, eu vou te dar uma arma, eu acredito tanto em você que eu vou dar uma arma pra você. O moleque fala, cara, nunca me deram nada. E tem outro dado também, William, que assim, a gente trabalha com vários psicólogos, né? E tem alguns da área da psicologia forense. Tem o professor Christian, você já deve ter visto ele aqui com a gente. Um dos focos do trabalho dele é a maturidade criminal. Que ele vai explicando que é o seguinte, ninguém acorda e sai matando. Aquela pessoa que cometeu um homicídio, a não ser, né, que você está ali numa questão de legítima defesa, sabe, é a sua vida que está aqui correndo risco, essa pessoa já cometeu outros crimes, outros delitos. E ela vai indo numa questão de uma escalada. Então, quando a gente entende que para uma pessoa chegar num planejamento de fazer algo destrutivo dentro de uma escola, ele já fez outras coisas. Perfeito. E a gente teve, né, a gente pôde comprovar isso, inclusive cientificamente, com a quantidade de material que nós recebemos, de denúncia, exatamente isso. Eles entram e começam. Aí vão, né, fazer apologia a todas as coisas mais absurdas do mundo, aí depois vão para maus tratos aos animais, indução à autoaniquilação, vão, né, para induzir a outra pessoa a se mutilar, e eles vão para o estupro virtual, e eles vão caminhando, e até para entender aonde eles vão chegar, porque eles estão construindo ali uma maturidade criminal. E se a gente faz o olhar da neurociência em cima disso, nós costumamos dizer o seguinte, a dopamina, ela é muito... Eu brinco que a dopamina tem uma fama errada no mundo, porque o pessoal fala que é o hormônio do humor. Sim. Da felicidade, do prazer, né? Quando dopamina não é um hormônio, é um neurotransmissor, já tem um erro conceitual aí, porque está dentro do neurônio, né? O hormônio corre na corrente sanguínea. E não é do prazer, ele é da motivação. Então tem um detalhe aí. É o neurotransmissor da motivação. Motivação. Então vamos supor, se eu falo assim, Carla, ali na geladeira tem um pudim delicioso, aquela calda e tal. Tua dopamina começa a subir agora. Fala assim, não, preciso comer esse agora, pudim. Quando você tá lá comendo o pudim, sua dopamina já tá baixando. Aí tá subindo a sua serotonina, que é aquela sensação de bem-estar. Então, basicamente, a serotonina marca bem-estar, estou bem aqui, e a dopamina vai buscar o que a serotonina marcou. Entendi. Então, se a gente pensa isso para as coisas normais, mas também para, por exemplo, usuário de droga. Imagina, o cara tá na Cracolândia, problema, crime, sujeira, aí ele dá um tapa ali naquela pedra ali, ele sai dali. Fala, nossa, que delícia, me livrei. Aí ele volta, porque a meia-vida da dopamina é 2 minutos. Ele volta muito rápido. Aí a dopamina vai falar assim, nossa, eu não quero ficar aqui, quero ir lá de novo. Quero ir naquele lugar. E aí você começa um processo de vício. E a dopamina, Carla, ela é um neurotransmissor insaciável. Então, o que é o insaciável? Para uma pessoa em situação de rua, uma coberta é a revolução da vida dela. Ela está dormindo no frio, ela ganha uma coberta. Ela melhorou. Então, assim, uau! Só que se ela dormir vários dias de coberta e alguém ofereceu uma coberta, ou ela fala assim, nossa, eu sou tão grato pela minha coberta. Ou nós, que dormimos todos os dias numa casa. Quantos dias a gente chega em casa e fala, nossa, que bom que eu tenho uma casa para morar, uma coberta, comida na geladeira. A gente só vive, porque isso virou o normal da nossa vida. Então, para mexer na nossa dopamina, precisa ser uma casa duplex,
Uma casa num Sim. ponto legal da cidade. Em outro país. Um outro país. Então, assim, tudo isso. Quem viaja, quem nunca pega avião, não viaja, acha incrível pegar um avião, né? Se prepara, tal. Um cantor que está fazendo turnê, ele não aguenta mais ver avião. Porque a gente vai mudando essa coisa. Então, eu brinco que a dopamina ela é insaciável, por quê? Quando essa pessoa que começa a cometer o crime, como você falou, ela começa numa coisa de maus tratos a animais, por exemplo, é uma coisa... Nossa, imagina ver ali o animal, como ele se... Aquilo mexe no sistema dele, deixa ele absolutamente maluco para fazer aquilo. Só que depois de feitas algumas vezes, aquilo entra... Perde a graça. Um processo de dessensibilização. Então, a gente chama na neurociência de limiar. Então, limiar é uma quantidade de coisa que precisa acontecer de estímulo para ativar o neurônio. A criança ela tem o limiar de dopamina bem baixinho. Você pega uma criança de 5 anos e fala assim, vamos ver o cachorro. Uau! A criança fica doida, porque é só um estímulozinho. Vamos na janela? Vamos ver o carro na rua? É pequenininho. Quando chega ali nos 7, 8 anos, ocorre uma poda. Ocorre uma limpeza nessas conexões neurais, porque o cérebro fala, é muito caro manter tudo isso. Vamos manter apenas as que estão sendo muito utilizadas. E aí, para que um ser humano se torne adulto, ver o cachorro já não pode ser mais legal. Ele tem que mudar. Aí esse limiar da dopamina sobe. Aí você chega para um adolescente e fala, vamos ver o cachorro? Ele fala, vamos na casa da vovó? Que a criança pia. Vovó de novo. Só que, por exemplo, correr com o carro, fazer coisas que todo mundo acha você incrível. Né? Por exemplo, aluno que peita o professor e distrata. Eu falo para o professor, você, velho, entrar no jogo de um aluno de 12 anos e discutir com ele, você está dando para ele o que ele está querendo. Você está dando esse palquinho, né? Um palquinho. Aí o que os colegas falam? Esse é brabo, ele peita o professor, ele peita uma autoridade. Então a dopamina sempre vai querer mais. Né? Até o momento... que se a gente olha, por exemplo, o usuário de droga, ele começa a dar um tirinho de vez em quando, final de semana, daqui a pouco já começa todo dia, mas daqui a pouco cocaína já não atende mais, ele precisa dar pedra, ele precisa injetar, ele até que o sistema entre em colapso, morre e regaça. Ou ele, no meio desse caminho, encontra uma outra motivação. Mas, William, olha só, a gente está falando de uma questão tão importante, né, que é o jovem, essa questão, né, cerebral mesmo, sim, né? Sim. E que está muito ligada, inclusive, com a questão de saúde mental. Total. Quando a gente vê essa quantidade de crimes, né, e de jovens envolvidos em crimes, a primeira coisa é segurança pública. E eu entendo que, infelizmente, esses assuntos se tornaram assuntos de segurança pública, porque etapas não foram olhadas da forma correta. Perfeito. E quando eu digo etapas, eu quero dizer o seguinte, a gente tinha um problema aqui que foi negligenciado e esse problema se transformou num problema de segurança. E eu entendo que esse é um problema de saúde mental, muito mais do que um problema de segurança pública. Ele se tornou, agora a gente tem que lidar com isso, não há o que fazer. Perfeito. Mas a gente tem uma questão, só que aqui ninguém está fazendo nada. E no meio de tudo isso a gente tem a escola, né? Que é vítima. Eu entendo que ela é vítima nessa estrutura toda. Né? Então, assim, a gente tem uma questão de saúde mental que é negligenciada, ninguém fala. A gente hoje tem muita preocupação. Não, temos que... E tá certo, são problemas, enfim, cardíacos, a gente está preocupado com hipertensão, a gente está preocupado com colesterol alto, a gente está preocupado com obesidade, mas e a saúde mental? E outra, a saúde mental, ela potencializa um infarto, por exemplo, né? Exatamente. Ela potencializa porque o maior vilão nesse processo, a gente tem o estresse que a gente ouve muito, né? Quando você vai estudar o estresse, você divide ele em dois. Você tem o estresse agudo tá andando na rua, o cachorro corre atrás de você entra em estresse, cortisol, adrenalina, aquela coisa, você corre do cachorro, pulou o muro, salvou. O teu cortisol dá um pico, volta. O ser humano está preparado para isso. Desde o primeiro Homo sapiens lá correndo de leão, a gente está preparado para isso.
que o nosso sistema não está preparado? Para o estresse crônico. Que é você acorda, você tem lá teu pico de cortisol e começa, boleto, não sei o quê, prova, tem que fazer isso, tem que ser bom, tem que me comparar, o que está acontecendo, será que eu estou fazendo o que deveria fazer? Então, ao invés de dar esse pico, ele sobe e fica batendo lá. E se mantém. E o cortisol, no sistema nervoso, ele começa a afetar o funcionamento dos neurônios, por exemplo, de dopamina. Aí eu posso ter aquela coisa que a gente está falando da motivação, muita dopamina. Pouca dopamina vai colocar a pessoa no estado de anedonia que pode carregar uma depressão. Não, e olha só como o estudo é importante, né? Porque nunca na história se consumiu, inclusive, tanto remédio. Absolutamente. Para os mais diversos problemas de saúde mental, transtornos, né, mentais, vamos tomar isso, vamos tomar aquilo. É uma indústria farmacêutica que lucra trilhões. A gente está falando aí, né, da monta de trilhões, é muito, muito, muito dinheiro. Assim, são jovens que estão desesperançosos. Quando você pega um jovem, outro dia eu estava conversando, um jovem que está pagando hoje uma universidade. O pai dele paga X. Ele não conseguiu entrar numa universidade pública, ele está numa particular. Só que aí ele tem a triste realidade, quando ele sai para o mercado de trabalho, ele não consegue alcançar nem aquilo que o pai pagou. Então, aquilo começa a dar um estresse enorme. Exato. E o estresse crônico. Então, porque, ele assim, acorda e dorme pensando nisso o dia todo. Aqui, foi investido tanto, e quando eu terminar, eu não vou nem conseguir isso. Mas, poxa, isso aqui que era o meu desejo, eu queria viver isso aqui. Então, as pessoas, eu tenho ouvido de vários jovens, por que a gente vai fazer tudo isso? Aonde que a gente vai chegar? E você sabe o que me assusta no jovem? É muita desesperança. E você sabe uma coisa que mais me assusta no jovem? Jovem que é bagunceiro, é isso aí, eu falo, gente, isso é da adolescência. A gente parar pra pensar na nossa adolescência, as trapalhadas de adolescente. Nada me assusta. Chego numa escola, sempre pergunto, manda os endiabrados pra cá que eu gosto. O meu avô paterno, ele veio do Rio Grande do Norte e lá ele trabalhava, meu pai contava que ele domava cavalo chucro. Era a profissão dele. Então as fazendas tinha um cavalo lá que ninguém domava, ele catava na unha o cavalo e domava. Eu falei, eu herdei esse DNA para domar adolescente bagunceiro. Não tem problema. Sabe o que me assusta no adolescente, cara? Você chegar numa sala de aula e perguntar assim, qual que é teu sonho? Não tem. Não tem. O Miguel Nicoleles, que maior neurocientista brasileiro, provavelmente será o nosso primeiro brasileiro ganhador de um prêmio Nobel, ele fala assim, tudo que existe na matéria, hoje, tudo que a gente está olhando aqui, esse celular, essa xícara, essa lâmpada, tudo isso, antes de existir, existiu numa ideia. Tudo parte de uma ideia. As revoluções da humanidade, tudo que existe na história existiu primeiro na ideia de alguém. Então, se você mata a ideia, mata o sonho, mata o projeto, você mata a continuidade, a evolução. É verdade, isso é uma verdade absoluta. Mas tem mais tem um detalhe que acho que a gente pode botar nessa conversa que envolve os jovens. O que acontece? A gente vive hoje a era da comunicação. A gente já passou por várias eras, né? Teve a Revolução Industrial, a gente vive a revolução da comunicação. E a gente consegue entender isso olhando, né, para essas big techs, para essas plataformas, onde todos nós estamos inseridos ali dentro. Que só um parentezinho, a maior contratante de neurocientista hoje são as big techs. Eu sei. E aí o que acontece? Todos nós estamos lá dentro, porque se você não está lá dentro, você não existe, você é uma pessoa estranha. Como que você não está lá dentro? Todo mundo, né? Até porque isso virou a maneira como as pessoas, inclusive, se comunicam, né? Se encontram hoje, inclusive até para escolher seus parceiros, né? Tá tudo dentro desse universo. Só que ali dentro não é um universo real no sentido... Ali você não tem um recorte do que é a verdade daquela pessoa. Você tem
um recorte daquilo que aquela pessoa entende que ela gosta e que ela quer expor. Exatamente. Quando você é adulto, você consegue entender aquilo, você enxerga, fala, tudo bem, tá certo, ela tem todo o direito, aquela pessoa não quer colocar uma foto dela feia, ou ela quer botar o melhor momento, ela tá colocando que ela foi promovida, que bom, é isso, tá certo, ela tá explorando, né, esses momentos que são especiais para ela. Mas o jovem não entende isso. E ele acha o seguinte, por que essa pessoa conseguiu isso e eu não consegui? Por que ela tem essa vida perfeita e eu não tenho? Só que ela não tem uma vida perfeita, porque mesmo aquela pessoa que fala, olha, eu não tenho problemas financeiros, ela tem um monte de outros problemas. Exatamente. O dinheiro traz conforto? É verdade. O dinheiro traz conforto, o dinheiro traz segurança, mas o dinheiro nunca trouxe felicidade. Então, assim, quando a gente para pensar, né, felicidade é só conforto e segurança, eu acho que felicidade é muito mais, né? Aquilo que você deixa na sua história. Mas esses jovens, e eu acho que tem... Aí é um achismo, tá? Tem uma questão seguinte, quando olho, eu já fui adolescente, todos nós já fomos adolescentes, as coisas não são fáceis. Quando a gente vende uma coisa para um jovem, que ele vai conseguir aquilo de forma muito simples e fácil, a gente está enganando aquele jovem, a gente está mentindo para ele. Não é fácil, vai ser difícil, mas é prazeroso. E sabe qual é o maior problema? É que as pessoas não entendem que não é você chegar no ponto, sair do ponto A e chegar no ponto B. Mas é o percurso. Perfeito. Porque quando você chegou lá, é aquilo que você falou. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu cheguei. E aí, agora? É esse percurso. E mesmo com todas essas dificuldades, tem as suas questões pessoais, emocionais, tem a sua superação, tem o seu autoconhecimento. E a gente foi perdendo tudo isso. As redes sociais emburreceram as pessoas. E tem uma questão aqui que tudo na nossa vida é comparação. Então eu chego para você e falo assim, eu sou rico. Cara, comparado a quem não tem o que comer, comparado a quem não tem onde morar, não tem uma roupa para vestir, eu sou rico. Mas muito. Comparado ao Elon Musk, não. Então, assim, o que é rico? O que é muito? O que é pouco? O que é bastante? Tenho que ter um ponto de comparação. Então, uma coisa que aconteceu em toda a humanidade, até a geração, a tal da geração Y, né, a Millennial, então a geração Z já tem uma outra configuração, foi o seguinte, eu me comparava quando eu era adolescente. Sim. Com meu primo, com o cara da rua de cima. Então, ali no bairro, tinha assim o cara mais galã, o jogador de futebol, o cara que era bom de conversa, o cara que era bom de porrada, que era importante ter no grupo um cara bom de treta. Então você falava assim, esse cara aqui, eu tenho meu lugar, eu contribuo nessa parte e segue o jogo. Então se eu falar, tanto que tem uma brincadeira que fala assim, né, aquelas crianças prodígio lá do Luciano Huck, que soletra as palavras, aí o pessoal fala, imagina ser primo desse menino, né, porque a gente era comparado ali com os primos, com os irmãos. Então hoje, esse adolescente, ele se compara com quem? Ele se compara com o Cristiano Ronaldo. Ele fica lá assistindo o stories lá do Cristiano Ronaldo falando assim, caramba, o cara tem uma Lamborghini, o cara tá não sei aonde, o cara tá nas Ilhas Gregas, o cara tá viajando o mundo. Ele não se compara mais com alguém que é ali da vida dele, né, que ele poderia ter. Então, quando eu comparo a minha vida com o Cristiano Ronaldo, ou com qualquer influencer nesse sentido, minha vida é uma tragédia, eu sou um ninguém, eu não consigo pagar minhas contas do mês e eu fico me comparando com alguém que é incrível, que é absolutamente incrível. E que dá espaço para aquilo que você falou no começo dos influencers vazio. Então, o influencer vazio ali, o que ele faz? Eu sempre faço essa pergunta, né? É uma coisa interessante de entender de cultura. O que essas pessoas fazem? Eu também me pergunto. O que essas pessoas fazem? Porque você fala assim, eu vou seguir o Cristiano Ronaldo, o cara faz gol, ele é jogador de futebol, ele é um atleta. Exatamente. Sei legal. lá, Ivete Sangalo, cantora. Ivete Sangalo, cantora, legal. E o influencer, ele é só influencer, ele só fica o dia inteiro falando. Mas a pessoa, William, ela abre, e o que eu digo que isso é assustador, uma porta
que a gente tinha que tomar muito cuidado, né? Que é deixar entrar na tua vida e, pior, entrar na sua cabeça. Isso. Olha a palavra, influencer, porque ele tem o poder de te influenciar. Exatamente. Mas é o que você falou, com o quê? Ele está, de fato, Que é uma vida... agregando, plantando algo bom ali dentro de você? E é uma vida fictícia. A gente sabe que tem, aluga carro, aluga casa. Então, monta uma vida para ser apresentada. Então, quando a gente conversa com o adolescente, diretamente com o adolescente, e os pais e professores que estão nos assistindo aqui, pensem sobre isso. Se eu falar assim para ele, não assiste, não consome, não é isso está errado, no meu tempo... Ele vai querer. Acabou, desconectou, ele vai querer provar para ver se é verdade. Quando eu vou falar de droga com adolescente, uma coisa que eu sempre falo é assim, ó. Vamos imaginar que a gente é uma empresa que vai construir uma droga, ok? Uhum. Vamos construir aqui. Então a gente precisa vender, a gente precisa seduzir o nosso cliente. Primeira coisa, a nossa droga vai fazer mal para a pessoa, ela vai usar e vai tossir? E vai vomitar? E vai dar um problema? Não, ela tem que ser sedutora, você tem que usar e falar assim, nossa, que gostoso. Então, todo mundo concorda? Todo mundo concorda. Então vamos lá. Se você provar o álcool e a hora que você tá ali todo tímido na baladinha e tal, aí você toma um álcool e dá uma acordada e fala, nossa, agora eu vou chegar ali na menininha, no carinha. É nessa hora que você tem que lembrar do que eu tô te falando. Porque isso é feito para ser bom. Você já viu alguém viciar em carpir terreno no sol? Não. Ninguém vicia em carpir terreno no sol. Vicia na droga, no álcool, no jogo, na pornografia, porque a sensação é muito boa. Né? E aí a gente começa a ouvir, citei o exemplo da pornografia agora, a pornografia, um dos maiores causadores de alto consumo de pornografia para adolescente é tédio. Tá lá sem fazer nada, o cérebro falando assim, nós precisamos de uma dopamina. O que sobe a dopamina? Aí come errado, aí consome pornografia. Jogo, a gente tá vendo as bets aí. Não, isso é um absurdo. Arrebentando. Só que se eu chegar e falar assim para o adolescente, não jogue a bet, é feio. Ou no meu tempo é outra coisa, não tinha bet, não tinha nada disso. Então eu vejo que hoje a gente sempre tem que tomar cuidado em dizer a eles a real. A verdade, concordo com você. A verdade rasgada. E não tem assim, sexualidade. Você acha que eu vou chegar para um monte de marmanjo de 15, 16 anos e falar assim, a mamãe, o papai namora, tem a sementinha? Não, isso é um absurdo. É um desrespeito. Não, e quando você negligencia essa comunicação com seus filhos, ou mesmo, né, essa comunicação é negligenciada dentro do ambiente escolar, isso é muito prejudicial. Porque nós já fomos jovens. A gente está falando aí de uma fase onde o hormônio está no pico também. E outra. E ele quer. Agora, se ele entender que você não está jogando com ele vai, E ele não vai deixar de buscar informação. Ele só vai buscar informação no lugar errado. Da forma mais errada, enfim, e você perdeu a coisa que é mais importante com o teu filho, que é a comunicação, você se comunicar com ele. Se a gente pegar todos esses casos que você vem investigando aí ao longo da sua carreira, quantos não poderiam ter sido evitados se no começo a menina falasse assim, caramba, esse namorado aí que nunca mostrou a cara pedindo nude? Muitos. É o que a gente sempre, né, tenta trazer para cá, né? E eu acho que estamos conseguindo aí acho que até com bastante eficiência. A gente precisa falar a verdade. Sem sensacionalismo, trazendo uma informação que seja correta, mas a gente tem que rasgar o verbo. Tem assuntos tabus? Tem. Mas o outro grande erro, né, eu acho que na questão da comunicação é você... é tabu, então não vamos falar. É melhor... Né? E assim, então a gente não fala sobre morte, a gente não fala sobre autoaniquilação, a gente não fala sobre sexo. Por quê? Porque é tabu. Não, gente, isso faz parte da vida, né? Primeira certeza que você tem quando você nasceu é que um dia você vai morrer, então temos que falar sobre isso. Perfeito. Né? E aí tem uma coisa até mística, né? Se a gente fala, vamos falar sobre aqui o dia que eu morrer, não, nem fala essa palavra. Mas a gente precisa entender, até porque quando a gente conversa, né, a gente vai trabalhar o assunto de uma outra forma.
questões que são muito importantes quando você vê o número, né, que vem crescendo muito, né, de jovens que, né, têm tentado contra a própria vida. Isso precisa ser levado para dentro de casa. A gente precisa... Esses jovens estão pedindo socorro. Só que aí não vamos falar porque, nossa, é um assunto desagradável. Ou então desagradável, sim. Você teve filho, então você vai ter que encontrar uma maneira, uma forma de conversar com seus filhos sobre isso. Não vamos falar porque é desagradável. Por ser desagradável, é que precisa ser falado. Sexo é outra coisa que é, sabe, extremamente importante. Todo mundo vai fazer sexo. Pois é. Então, não, mas não fala, como se aquilo não existisse. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente não está em 1940, nós estamos no ano 2024, caminhando para 2025. É lógico que você vai falar com as crianças da forma adequada. Se ele é pequenininha, tem um linguajar, achei ele, né, é mestra nisso. Se já é maiorzinho, você vai falar de uma outra forma, mas você precisa falar, porque quando você não fala, a criança... ela não sabe que pode estar sendo vítima, ela não sabe o que é apropriado e inapropriado, a gente precisa conversar. Então, tem todo esse discurso, e eu sempre fico na minha cabeça, né? Uma pessoa que defende você não levar esses assuntos para dentro de uma escola é porque essa pessoa precisa ser investigada. Aí já me dá um alerta vermelho e fala, o que você está fazendo? Porque coisa boa não é. Para ninguém descobrir, né? Não é, porque assim, gente... Você nunca foi adolescente? Você acha mesmo que a sua filha não vai a motivação, ter uma relação sexual com seu filho? Não, pelo amor de Deus, não é? Tem uma professora da Universidade do Texas chamada Brené Brown. Ela tem muito conteúdo no YouTube, é incrível. A Brené Brown, ela fala uma coisa assim: as emoções negativas, a gente aprende na neurociência a não falar que tem positivo e negativo, porque raiva de vez em quando é importante, medo, né? Sim. Não dá pra gente falar que é ruim ou bom, mas vamos chamar assim, ansiedade, medo, vergonha, essa coisa, ela usa uma analogia que eu gosto muito, que ela fala assim, imagina uma bactéria. Então imagina a coisa ruim, a energia, a emoção ruim, a sensação ruim, ela é igual uma bactéria. Como é que uma bactéria prolifera? Ela precisa de umidade, de escuridão, ela precisa daquela coisa fechada. Então, quanto mais você silencia e deixa aquele ambientezinho mais fechado, mais ela se prolifera. Como é que eu resolvo um quarto que está cheio de mofo e tal? Eu abro a janela, eu deixo entrar luz, eu deixo entrar ar. Então, eu preciso escancarar, eu preciso pôr essa informação na luz. Então, o caso do adolescente que ele está sendo coagido por um bandido. Quanto mais ele fecha, mais esse problema se prolifera e piora, ele vai acontecendo, como a gente tem visto no teu conteúdo. Quando ele busca ajuda, é onde o bandido fala assim, eita, agora eu tenho que lidar com o delegado, agora tem que lidar com essa... Então é onde ele vai, né, tendencialmente... para as consequências e se afastar. E ele não quer ser pego, obviamente, né? A não ser aqueles casos raros, tem umas histórias, né, serial que ele quer ser pego para ir para a mídia e aquela coisa. Então, se a gente não jogar luz nessas conversas, e você falou uma coisa que é muito importante, que é eu adapto o assunto, e tem uma coisa que às vezes fala assim, né, é bem engraçado, tem muitos pais de crianças muito pequenas ou grávidas que me seguem, e eu ouço um feedback quase que diariamente que é assim, William, eu já te sigo porque, né, o meu filho vai ficar adolescente um dia. Aí eu brinco assim, ela fala assim, mas qual que é o dia que eu falo de sexo? Assim, que, tipo, vai ter um dia, na festa de 15 anos, fala, agora você fez 15 anos, vamos falar sobre sexo. Eu falo, não é assim. É natural. Tem que ser falado sempre. Eu tenho um grande amigo, um irmãozão de infância meu, que o pai dele adotou uma criança recém-nascida, né? Ela já tem 20 anos e ela é adotada desde criança. E uma vez eu perguntei para o pai dele, eu falei, como é que foi contar? Né? Coisas que assim, como é que conta para uma criança que ela não é seu filho biológico e ele é adotivo e tal? Aí ele falou, eu nunca contei. Ela não sabe? Não sabe, mas eu nunca teve o dia que eu contei. Desde pequenininho, você é filhinha do coração, esses aqui são filhinhos da barriga e você é do coração.
A criança vai criando aquela analogia, daí daqui a pouquinho ela pergunta, mas por que é do coração? Ah, porque eu escolhi ter você e tal. Desde pequenininha. Então não teve um dia, olha, senta aqui, preciso te contar uma coisa. Não, porque vira, né? Senão vira uma coisa de palco, né? Perfeito. Do jeito que você tá, né? Você colocou muito bem. Você tem que criar o cenário, o evento. Não. Né? E tem uma outra coisa, Carla. Aqui para os pais, inclusive de crianças menores. Às vezes eu converso com mulheres grávidas e eu falo assim, qual que é a sua expectativa? Qual a expectativa que você tem do teu filho que tá aí, que vai nascer? O que você espera? Quais são as respostas 98% das vezes? Quando ele falar a primeira vez, quando ele andar, quando ele aprender a mastigar, quando ele for no parquinho, quando ele for na escolinha, quando ele falar mamãe. Sempre, na maioria das vezes, ali 98% das vezes, tá ligado à primeiríssima infância. Uhum. Aí eu falo assim, né? É tudo pro meu estudo, esse trabalho. Eu falo assim, você já parou pra pensar que daqui uns 14 anos, 13, esse bebezinho, que é uma coisinha, vamos, chocalinho e tal, ele vai estar numa festa que tem droga, ele vai estar sentindo prazer e desejo por outra pessoa, ele vai estar exposto à bebida. Com boa influência, má influência. A pessoa entra num colapso. Eu falo assim, se der tudo certo, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, não tem jeito. Agora, quando seu filho nasce, ele chega num ambiente que está todo preparado. Tem o bercinho, tem o chocalinho, tem a mamadeira. Essa fraldinha é quando gorfar. Essa fraldinha é para limpar o olho. Esse cotonete especial. Tá tudo formado. Aquela criança chega num ambiente que tá todo preparado para ela. E aí acabou. Nunca mais tem. Não tem o chá de bebê do adolescente. O chá de adolescente. Né? De falar assim, opa, peraí. Meu filho já tá grandinho, tem uns bigodinhos, o seio começou a crescer. E aí, como é que a gente já pode conversar com isso? E isso é tão maravilhoso que eu tenho uma enteada de 15, né? E a mãe dela conversa com ela, eu brinco assim, eu falo, quando vocês forem conversar sobre sexualidade, vocês podem eu não estar junto, porque eu fico até meio constrangido, porque é rasgada a ideia. Elas conversam muito, assim, muito, muito, muito. É uma coisa linda, né, de se ver. Eu brinco porque eu quero estar perto, porque às vezes eu fico até constrangido. Aí uma vez foi ter a molecada foi numa chácara lá, e aí tinha um menininho que ela tava se engraçando lá e tal. Aí a Cláudia sentou com a Larissa e falou assim, Larissa, não sei o quê, porque você sabe que isso pode acontecer, vocês vão viajar, e deu lá um sermão. A Larissa olhou pra ela e falou assim, mãe, a gente já não combinou que quando for acontecer eu vou te avisar? Aí eu de trás, tipo tá assim, tomou uma pedrada na testa, por quê? A gente ensina e a gente precisa confiar naquilo que a gente está ensinando. Um elo grande de confiança. Ela falou, mãe, que bobeira, já não te avisei que a gente vai conversar antes? Então, se essa conexão ela não acontece, esse adolescente ele vai ter as suas questões. E às vezes a gente está falando aqui de o criminoso vai lá, tudo bem, mas às vezes é uma coisa simples que vai prejudicar ele, que é ele perguntar para o amigo. Sim, vai receber a informação da forma mais errada do mundo. De alguém que não sabe igual ele. Mas ele vai buscar informação. E hoje, todas as outras gerações não tinham, hoje o adolescente tem a internet. E ele vai procurar, eu conto, né, tem um episódio da minha filha mais nova, onde ela chegou para mim, ela era bem pequena. Ela virou e falou assim, mãe, a gente tinha voltado de uma viagem, e a gente ia para a Turquia, tinha muito gato, né? O turco adora gatinho. E assim, tem muito gato na rua, então ela viu o gato cruzando, coisa que ela nunca tinha visto. E aí, quando a gente voltou, ela virou e falou assim para mim, ela chegou para mim e falou assim, mãe, como é que elefante transa? Eu olhei e falei, oi? Mas eu falei, você é um bicho gigante, né? Mas eu acho, sabe assim, eu dei de ombros, falei assim, mas que menina doida, quer saber como é que... Mas foi batata, ela entrou dentro do YouTube, eu fui lá, ela foi procurar. Como eu não dei atenção que ela queria, ela queria saber como é que aquilo acontecia. Tinha a música dos Mamonas? E imagine só como é o sexo do elefante. Aí ela foi procurar e ela achou, aí eu falei, ela falou, eu perguntei, você não respondeu, ela foi procurar. É lógico.
Ou a gente acha assim, eu vou esconder o sexo do meu adolescente e ele não vai, ele vai guardar pra ele. Eu falei, sabe uma coisa tão tola nossa, entendeu? Eu falei, não, quando a gente teve, quando a gente estava produzindo o episódio da Liana Friedenbach, um crime muito brutal, e aí já minha filha mais velha, ela ouviu, né, e ela falou, mãe, eu quero ver. Aí a minha família toda, não, mas como que vai mostrar isso pra menina, que não sei o quê? E ela era bastante jovem, né? Bem adolescente. Eu falei, olha só, a filha é minha e eu vou mostrar, eu vou explicar. Lógico, né? Vou conversar com ela toda a adaptação. E eu falei, mesmo assim, você quer ver o que aconteceu? Ela falou, quero. E eu deixei. Lógico, eu estava com ela. Ela ficou muito impactada. Ela virou para mim e falou, mãe, eu nunca vou mentir onde eu estou para você. Porque é aquela tal história, né? Talvez, se aquela adolescente tivesse contado para os pais... Se ela tivesse esse medo. Não, e o pai fala, não é nem o medo, olha, eu quero sair com meu namorado, então o pai saberia, poderia orientar, mas vão como? Então, sabe, não vão fazer isso, dormir num lugar, sabe, ao relento, sei lá, o pai vai colocar vocês num lugar melhor, sabe, tudo isso? Talvez a vida dessa menina pudesse ter sido poupada. E eu acho que esse assim, é o crime do Champinha? Do Champinha, que envolve o Champinha. Então, assim, a minha filha viu aquilo, ela falou, gente, não dá. Assim, o pai e a mãe são os nossos amigos. Se eles não confiarem na gente, a gente não confiar neles, sabe, essa é a equação. Perfeito. Eu lembro, quando 30 anos atrás, eu lembro que o bombeiro ia na escola fazer aquela, descer na torre lá de água, e eles faziam lá. E eles mostravam, por exemplo, cena de acidente. O carro batia o cara sem cinto, voava, enfiava a cabeça no... Eu tenho essas imagens na minha cabeça até hoje. Toda vez que eu entro num carro e eu não boto o cinto, eu lembro da imagem do cara voando. Porque assim, gente, eu vou ficar assim, põe o cintinho, que é bonito. Não, vem cá ver o que acontece. E aí tem uma frase que eu sempre falo, Carla, que é, adolescente não ouve, adolescente sente. Sim, e essas imagens, né, lógico que a gente não colocou as coisas mais gráficas e nada disso, mas quando você escuta aquele pai chorando, ele contando toda a história, toda a investigação sendo, né, explicada, aquilo é muito impactante para um jovem. Né? É difícil de ser digerido, lógico que é. Eu sempre digo que você tem que fazer isso com a supervisão dos seus pais, inclusive porque depois aquilo gera um impacto. Vai necessitar ali uma conversa. Não é impossível você assistir um negócio, né, aquilo. E principalmente quando a gente fala que aquela era uma menina muito jovem, que teve a vida abreviada, que deveria estar viva. E ela não está mais. Entende? Então, assim, ele também quer poder sentar e falar, porque são milhares de sentimentos que vêm na cabeça desses adolescentes. Eles querem entender. E é difícil você explicar um crime. É difícil você explicar que, infelizmente, nós temos dentro da nossa sociedade pessoas que não têm empatia. Né? Aí você tem que explicar uma outra coisa, o que é empatia. Pois é. Que, aliás, empatia ela é processada no córtex pré-frontal, que é a área que está em desenvolvimento no adolescente. Então, muitas vezes os pais falam assim, mas eu dou de tudo, e ele não tem empatia, né? Ele não se põe no meu lugar e fala, caramba, meu pai trabalha, minha mãe... Tá, porque biologicamente ele está em formação. Ele precisa entender que a importância disso tem que ser construída. Conexões neurais são construídas, não vem tudo pronto, não. Você tem que construir, você tem que escutar, você tem que atender, você tem que, a hora que for, né? Eu trabalho com um método que eu chamo de método ALI, amor, limite e estímulo. E aí quando eu falo assim, você tem que dar amor, se você tiver 1 milhão de quilos, dá 1,5 milhão, se você puder. Dá tudo, todo o amor que você tem. Só que muitas vezes eu ouço assim, mas... se eu der muito amor, eu vou estragar. Eu vou deixar o adolescente... Eu falo, o que estraga o criança, adolescente, não é excesso de amor. E nunca foi. A falta, sim.
Eu tenho centenas de casos para contar de pessoas que foram espancadas, violentadas e passaram por coisas absurdas na infância e quebraram o ciclo e não fazem isso com seus filhos. Centenas. Eu nunca vi um caso, Carla, de alguém que foi criado com amor, com segurança, com carinho e virou alguém que agredia e que batia. Nunca peguei um caso desse. Exatamente, porque assim, não é sobre o amor ele é extremamente importante, mas é aquela coisa, é ensinar, porque eu acho que o maior erro dos pais é querer dar tudo pro filho, né? Querer ter todas as respostas, querer dar tudo, então, e entra nesse ciclo, né, de que, então, o que você falou, então ele tem a xícara, agora ele quer ter o aparelho completo, ele quer ter não sei o que, ele tem que ter o iPhone o último modelo, Perfeito. o Nintendo não sei o que lá, porque ele se sente culpado, inclusive, porque trabalha muito, então ele é uma compensação financeira, enquanto o que aquela pessoa está precisando é de qualidade, né, de tempo, de investimento de tempo, de sentar, de conversar, de discutir, de entender, de, sabe, ele ser ouvido, quais são as dores, as frustrações, os sonhos, os desejos, que hoje tudo ficou, não, toma aqui, te dou isso, eu te dou aquilo, então você vai dando. Essa lei da compensação, né? Que você, exatamente, e pior, quando o pai acha que, não é, de novo, não é o amor, é que ele vai fazer tudo. Eu também, desde muito tempo, assim, olha, tem um problema, não tem? Tá bom, você tá com esse problema aqui, para as minhas 2 filhas. Como é que você vai resolver? Perfeito. A gente pode pensar juntas, até mas o lúdico, você vai né? ter que resolver. Se você fosse a mãe, ao invés da filha, como é que você resolveria? Não, então, como é que você resolve isso aqui? É que nem a história, o meu professor não gosta de mim, sabe quando vê com aquele queixume? Eu falei, professor, realmente, ele tem tanta coisa para pensar na vida dele, 500 alunos, o problema é você, né? Porque é o centro do mundo, mas a gente precisa ouvir. Tá bom, então vamos lá, vamos entender qual é o, né? Onde é que está a questão, a dificuldade. Então, aí ela vem e mostra um dever que você fala, o que é isso? Não, isso aqui eu entreguei para o meu professor, quanto que ele te deu? Deu 3,5, eu falei, olha, você ganhou nota boa, eu te daria 0. Você é minha mãe. Eu falei, não, isso aqui é uma porquice. Ele até foi gentil. Não, isso aqui, o negócio tá todo amassado, sabe? Todo rabiscado. Eu falei, aí elas me olhavam e falavam assim, mas você é minha mãe, você tem que me defender. A questão não é te defender. E olha quanto amor tem em falar assim, o teu professor até foi bonzinho. Não, é de te mostrar que quando você está fazendo algo, é você que está fazendo. O teu professor, se você vai fazer bonito, feio, o problema é teu. Agora, você está jogando tempo, investimento da tua vida para fazer isso? É isso? Você está jogando teu tempo no lixo, né? Você tá, você não... E aí você começa a colocar a pessoa para pensar. Ela fala, entende? É assim, é um desrespeito. Um dia você vai ser um profissional lá na frente e você não... talvez você não seja professora, nada disso, mas você não vai querer que uma pessoa que trabalha com você te entregue uma coisa toda porca. Simples assim. Você vai falar, isso? É um desrespeito. E aí você vai induzindo a empatia de para e pensa, se você fosse o professor e alguém te entregasse esse material. Para e pensa o que você está comunicando quando você entrega o material. E mais do que isso também, porque quando você faz uma coisa toda desleixada, meia porca, amassada, feia, então assim, você vai... Provavelmente, essa coisa tá cheia de erro. Aí eu falei, então tá bom, então vamos sentar e vamos entender isso aqui. Pegava, sei lá, fiz a melhor redação do mundo. Eu falei, não, desculpa, isso aqui, para começar, não tem acentuação, tá falando... Não, mas é muito difícil. Eu falei, não, é uma realidade. Como é que você está querendo? Não é que você... não é uma medida. Isso aqui não está te fazendo ir para frente. Perfeitamente. Eu lembro muito bem também, uma professora de história, uma mulher incrível. E minha filha falava, não, gosta de mim. E ela falava assim, eu não aceito nada menos do que o melhor, Catarina, porque você pode, né? Falava para minha filha mais nova. E eu falei, olha só, o professor, quando ele não gosta do aluno, não tá nem aí. Fala, tá, dane-se. Ela sabe que você tem potencial. Você tá querendo vida fácil. Isso não existe, porque o mundo... Não, vai cobrar com o pé no peito, né?
não tem mamãe e papai Não que vai tem. sentar e olhar e falar, ai, tá amassado, não sei o que. Ela fala assim, ah, é? É isso aqui? Você tá fora. Exatamente. Assim, a realidade, o mundo, ele é cruel. Então, eu digo assim, é isso que os pais precisam entender, né? Que é a questão do amor também. Amor é isso. Não adianta querer fazer tudo. Eu vou fazer o dever pro meu filho, eu vou fazer não sei o quê, eu vou lá brigar com o professor. Pois Que é? Não gosta do meu filho? Eu falei, gente, isso é um absurdo. Por isso que quando eu falo do Ali, né, eu falo do amor, do limite. Então, assim, o limite, e muitas vezes o limite pode ser encarado como uma coisa assim, fica limitando, fica não sei o quê. Mas eu sempre dou um exemplo assim. Imagina que você está numa fronteira de um país. Então, falar, desse rio para lá é a Argentina, desse rio para cá é o Brasil. Desse rio para lá é uma moeda, desse rio para cá é outra. Desse rio para lá é uma lei, desse rio para cá é outra. Você saber onde está o limite te ajuda a não fazer coisas erradas. Sei lá, vai um país, Uruguai, pode usar maconha, e no Brasil não pode. Se você fala assim, desse lugar para lá pode, desse lugar para cá não pode, isso vai te evitar um monte de problema. Agora imagina você tá lá moscando, alguém fala, escuta, isso aí não pode aqui não. Mano, onde que é que tá avisando? Não importa. Você não sabe o limite, o problema é seu. Toma. Então, chegar pro aluno e dizer assim para ele, pro filho, pro adolescente, pro aluno, até aqui é o limite. Não dá para ir mais para frente disso. Eu tenho um TDAH desgranhento, né? Muito forte, assim. Fui diagnosticado com 30 anos, já tava velho. E aí eu falo pros meus alunos assim, gente, quer dormir? Pode dormir. Quer ficar rabiscando e desenhando? Fica à vontade. Agora, eu não posso aceitar você falar com o seu colega do lado, porque isso me atrapalha. O meu limite é esse, ele tá bem claro, tá bem definido. Então, dar o limite, dizer assim, daqui para cá, escolhe o que é melhor para você, mas tem um ponto que não dá para você escolher ainda. Você ainda não tem a maturidade para fazer isso. E aí vai soltando a corda. E o E é do estímulo. Porque também tem uma coisa muito, e você falou uma coisa muito legal da compensação, eu não deixo ele sofrer as consequências, eu não deixo ele fazer as coisas que precisam, porque eu já estou dando mancada, porque eu não tenho tempo, eu não estou cuidando e tal. O problema é você. Aí, esses dias eu falei assim, né? Mães de meninos tendem a estragar ele nas questões, por exemplo, de casa. É uma tendência. Então, por exemplo, é muito comum um menino de 14, 15 anos não saber lavar roupa. Comum, assim. Pegar 100 meninos, dificilmente um ali vai saber lavar roupa. Enquanto meninas sabem. Então, essa cultura machista, que a mulher tem que saber as coisas da casa e o moleque não precisa. Aí, uma vez, uma mãe falou assim pra mim, William, mas será que o meu filho consegue lavar roupa? Tipo, se eu ensinar ele consegue? Óbvio. Falei, minha senhora, eu arrisco a dizer que se eu ensinar um macaco a lavar roupa, ele aprende. Um macaco. Por nível da água, sabão, amaciante e play. Seu filho, ele entra em site que não deveria. Ele burla sistema, ele faz... Você acha que ele não vai saber isso? Então é preciso também dar o estímulo. Você vai fazer, você vai, né, construir. Porque senão a gente começa a idiotizar e criar pessoas que não são capazes de resolver os próprios problemas do dia a dia. Sim. Coisa cotidiana. Aí depende... E aí, outra coisa que eu bato, né? Esses adolescentes de hoje são assim. Eu falo, todo mundo conhece um quarentão inútil. Sim. Não é de hoje isso. Todo mundo conhece um quarentão que não sabe resolver os próprios problemas. Não, você sabe que outro dia, a gente é muito bom, né? O Santinelli é amigo nosso, né? E a gente estava conversando. Santinelli, inclusive, é o sobrenome da minha namorada. Aí a gente estava conversando e ele pegou um pedaço, né? Porque agora tudo é coach, né? O Santinelli e o Thiago. Isso. Maravilhoso. Tudo é coach, ele assim. Gente, é matéria-prima para ele, né? Porque essas pessoas já são piadas prontas. E aí tinha imagina, essa coisa dessa cultura Red Pill, né? Porque você tem o incel, que é muito novo, o Red Pill já é o incel velho. O incel velho, exatamente, meu Deus. E ele estava dando dicas de que mulher, né?
poderia se aproximar dele. Porque, veja, ele é um homem que acorda 8 horas da manhã, ele faz o café dele, ele deixa a casa minimamente organizada. E é assim, o comentário do... Incrível, né? Um homem... Aí o Santinelli falou assim, bom, isso é uma pessoa funcional, isso, né? Isso chama pessoa funcional. Assim, o que ele tem de demais, porque isso aí todo mundo faz, né? Você acorda de manhã, você vai, né, apronta o seu café, você deixa a sua casa minimamente organizada para você sair e depois voltar. Então, assim, não, mas na cabeça dessa pessoa, ele se acha o suprassumo, porque ele faz café. Porque eu falei, oi? Não, é assim, aí tem alguém do outro lado que tá dando essas dicas, porque, olha, não é qualquer mulher que chega perto de mim. Eu falei, o quê? Porque eu limpo a casa e faço o meu café. Porque eu sou funcional. Eu faço o meu todinho. E aí você olha, tem, sei lá, um monte de homens dependentes disso. Mas você vê como é a força da comunidade... E alguém, você fala assim, nossa, uma comunidade me aceita. Aí pega um menino que tomou 3, 4 fora na vida dele ali, e ele fala, nossa, tem um monte de gente que fala que mulher é um bicho do mal. Ele fala, nossa, achei o lugar que eu deveria estar. Então, para a gente começar a entender que os adolescentes gostam de grupo, os adolescentes gostam de tendência, os adolescentes gostam de empurrar a fronteira. Ele vai empurrar, ele empurra. Porque criança, você fala assim, se você sair desse lugar do sofá, o bicho papão vai te pegar. Ela fala, não, o bicho papão não quer. Ela fica lá no sofá 3 dias se deixar lá. O adolescente não vai fazer isso. Ele vai testar, ele vai medir, ele vai falar, e se eu fizer isso aqui? E se eu fizer aquilo lá? Então, dentro da sala de aula que a gente tem ali 30, né, que aí você tem vários exemplares, você tem uma mini sociedade ali, né? Você tem o mais quietinho, o mais falador, o problemático e tal. Dentro daquela galera, se você não souber lidar com o emocional antes da matéria, né? Um exemplo eu gosto de dar. Eu dou uma aula que eu ensino a estrutura de um neurônio. Dendrita, axônio, bainimia, chato pra cacete. É biologia. A aula é como que maconha atua no cérebro. Aí você vai falar de maconha, professor? É maconha? Lógico. Aí eles ficam tudo assim... Aí eu vou lá, vamos lá então. Então, assim, tem um negócio no neurônio chamado núcleo. Aí tem o axônio, aí tem o dendrita. Aí eu vou explicando. No final, ele sabe o que é um neurônio e para que serve. Como que ele age. E aí eu falo para eles, maconha é coisa de velho. Quando você tiver 50, 60 anos e você quiser experimentar sem crenca, experimenta. Mas para o adolescente faz mal. Você é grupo de risco, é igual um diabético comer açúcar, não vai te fazer bem. Por isso, por isso, por isso e por isso. Teu cérebro tem informação. E vem da aula, e se for falar de sexualidade, que nem sexualidade eu brinco com ele, se você não usar preservativo, vou te contar o que vai acontecer. Quando você encostar, eu vou aparecer na tua mente, assim, ó. Fazendo assim. Imagina eu fazendo assim na tua mente na hora H. Ó, na hora. Ei, professor, sai fora. Então, usa preservativo. Então, nessa brincadeira, nessa zoeira, começa a virar a cultura do tipo, não vacila. Não sei o que lá. Às vezes, por exemplo, tem festa no final de semana, o pessoal chega, professor, aquele aluno ali bebeu na festa lá. Tomou álcool. E álcool é uma coisa que o Brasil, como um todo, a cultura brasileira, venera. As músicas falam, vou tomar uma cerveja, vou beber. Sim, lembra? É legal, é descolado beber. A mulher bonitona, né? Isso, então é descolado beber. E o problema, assim, a cocaína, o cara tem que ir na boca comprar, a polícia pode pegar, é difícil de acessar. Álcool, eu saio aqui na rua e acabou. E bebe, cigarro, essas coisas são muito acessíveis. Então eu falo para o adolescente, você está vacilando, olha por quê, e bate. E é engraçado que nas reuniões de pais, esses pais desses adolescentes vêm me trazer essas questões. Ô, professor, o meu filho falou que você falou disso, você falou daquilo. Eu falo, ele não só prestou atenção, como ele também levou adiante. É sempre assim? É 100%? Todos os alunos me escutam e se comportam? Longe de ser 100%. Só que fica ali no 70, no 80 e vai fazendo e vai trazendo esse aluno. E dá muita dó, Carla, quando a gente ouve assim, o aluno fala, professor, estou com um problema. Porque eu percebo assim, né? Quando toca o sinal, você pode marcar no relógio 3 segundos.
Parece que evapora, assim, toca o sinal, você olha para trás, não tem um, eles evaporam, assim, na hora que toca o sinal. Aí um dia toca o sinal, aí você vê que o aluno, ele tá assim, ele pega o caderno, põe bem devagarzinho na bolsa. Você já se liga que ele quer conversar e tá esperando todo mundo ir embora. Aí você vai lá e tal, e às vezes eu só escuto. Porque você tá tem que ter uma audição ativa. Mas né? por que você tá sentindo isso? De onde está surgindo? Sabe assim, eu só escuto, eu não dou uma recomendação, só escuto. E aí dói muito a gente ouvir frases do tipo, eu queria que os meus pais me ouvissem assim, eu queria que... A gente tenta ali arredondar, fala, não, eu tô trabalhando, entendo, eu tô aqui, eu tô no meu trabalho, talvez eu não tô ouvindo quem eu deveria ouvir para te ouvir, então não julga, blá, 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 vamos tentar resolver. Mas às vezes apenas a escuta, saber assim, e aí eu acho que volta lá no começo da primeira frase que a gente falou na nossa conversa. Um adolescente preferir se ferir, fazer um mal para ele mesmo, atentar contra a própria vida, ele fala assim, isso é melhor do que eu contar para os meus pais. Então, assim, esse canal de comunicação com o adolescente, ele tem que estar escancarado, de falar para ele assim, se você cometeu um crime, você pode me contar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Eu bato muito na tecla com a Larissa, que eu falo para ela assim, a coisa mais importante que tem na tua vida é liberdade. Nunca abra mão da tua liberdade por nada. E aí eu me lembro que um dia ela tava assim, chorosa lá, e aí o que aconteceu? Ela falou assim, eu tava, o menino que eu tava lá namorando e tal, ele falou para eu não usar uma camisa porque tava decotada. Opa! Aí eu falei, e o que você fez? Red flag. O que você fez? Aí eu terminei. Porque ele não queria que eu falasse com os meus amigos. Sei lá. Muito bem. Por que você terminou? Porque a coisa mais importante que tem é a minha liberdade. Falei, nunca abra mão, nunca. E aí é legal, a amiguinha vem conversar com a gente e fala assim, a Larissa me falou do negócio da liberdade. Então vira um conceito entre os amigos ali e a gente vai expandindo isso. Então assim, para os caras... Às vezes eu converso com os meninos lá e falo assim, cara, você não manda na menina. Então, é botar na cabeça de uma geração que ainda tem o que fazer, ainda está preparada. Os velhos é mais difícil, né? Os red pill para mudar é um trabalho. É difícil. Mas essa geração que a gente consegue, e eu falo para as meninas, eu falo, presta atenção nisso, não deixa mandar em você, não deixa te dar ordem, você tem que ser independente. Até um dia a gente estava brincando na aula, que uma aluna falou assim, eu falei, o que vocês querem ser? Eu quero trabalhar com isso. A menina falou, eu quero ser dona de casa e arrumar um marido rico. Ela falou, né? Aí eu falei, muito, gostei dessa ideia aí, mas eu falei, você sabe que o cara para te bancar, ele vai pedir uma coisa em troca, né? Aí a quinta série... floresceu. Professor, vai pedir aquele negócio lá em troca. Eu falei, não é isso que vocês estão pensando, não. É a tua liberdade. Ela falou, professor, mas e se eu arrumar um cara que me banca e me dá liberdade? Eu falei, você apresenta ele para mim que eu quero casar com esse cara. Eu quero casar com um cara que banca e dá liberdade. Ele vai tomar alguma coisa em troca de te manter. Não dependa disso. Vocês são mulheres que vêm de uma ascendência que provavelmente a tua mãe, que está pertinho ali, não pôde fazer isso, não pôde trabalhar. A sua avó, então, provavelmente passou por coisas. Então, honra essa história que você tem, dessas mulheres que não puderam fazer. Hoje você pode estudar, trabalhar, não encosta com um cara bom, que está com você. Agora o cara não pode usar o decote, é o que você falou. Bandeirinha vermelha, red flag, e acabou. Exatamente. E não deixa o negócio. Tem que sair correndo. Corra, porque é assim, quando eu falo assim, ele tem ciúmes, é bonitinho. Não, ciúmes não é bonito. Não é. Ciúmes é nefasto. E tem que bater todo dia a técnica da goteira. Todo dia você vem e dá uma gotinha. Todo dia você vem e dá uma gotinha. Uma hora a cabeça abre. William, eu vou te chamar muitas vezes para você voltar, para a gente poder conversar mais. Como a gente encontra caminhos para ajudar esses jovens, né? Porque quanto mais a gente conseguir multiplicar, né, essa informação, a gente vai estar ajudando muito os jovens, né? Com Inclusive, certeza. não só os jovens, acho que os pais dos jovens, né?
e construir aí uma sociedade, sabe, mais equilibrada, mais interessante, né? As pessoas poderem encontrar suas potencialidades, saírem, né, de dentro dos seus preconceitos, né? Quando a gente consegue tirar o preconceito de dentro da gente, isso é incrível. Isso é uma das melhores sensações de serotonina. De se libertar. Sabe, você olha, você fala, eu não tenho isso. Eu falei, que bom, que delícia, né? Porque aquela pessoa que é toda preconceituosa, ela vive, né? Ela vive num aprisionamento. Perfeito. Ela também não tem liberdade. Eu vou te chamar muitas vezes. E a gente, depois eu vou trazer o William aqui também para a gente falar de coach, seitas, que é outra coisa, né, que mexe com a cabeça das pessoas, o que leva as pessoas para esse lugar aí tão estranho também, né? Já vamos dar um spoiler. Dar o domínio. Necessidade de pertencer a grupo. E não importa o grupo. Eles têm que... E essas pessoas sabem manipular exatamente esse ponto. Mas isso dá um episódio inteiro. Mas a gente vai falar muito. E pode me convidar, que eu sou igual arroz de festa. Não me convida por educação, não, porque eu venho mesmo. Agora chegou no momento filosófico. Boa. A gente tem aqui 5 perguntas. Eu vou colocar aqui e vou deixar você escolher uma e responder pra gente. Vamos lá, aqui, ó. Aqui, vamos ver aqui, ó. O que o William vai pegar. Tô me sentindo aqui com essa luz, aquela coisa. Quem que foi aqui? Escolher, posso? Pode, lógico, é sua. Existe crime perfeito? Ah, não existe, né? Sempre vai dar uma mancadinha, principalmente o adolescente, quando o adolescente está me assistindo, você fala assim, dá nada. Porque a frase é essa, vai dar nada, isso aí dá para fazer. Saiba que a gente sempre vai deixar um rabinho. Sempre vai fazer. Quando, por exemplo, uma pessoa vai cometer uma traição no relacionamento. Aí ela vai fazer o primeiro dia. Ela monta um cenário. Ela pega o álibi, ela avisa, ela não sei o quê. Ela monta aquele cenário pro primeiro dia. Aí deu certo. Segunda vez deu certo. Terceira vez deu certo. Daqui a pouco já não tem mais o álibi. Começa a relaxar. E no relaxamento a casa cai. Então, não. Mostra eu também pra concordo. Câmera. Não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Você, criminoso, a sua casa vai cair. Eu digo que existe crime mal investigado e é sempre uma questão de tempo. Isso. Você vai ser pego. Ou, né, se for uma mulher, ela vai ser pega, né? Não tem jeito. Perfeito. William, adorei conhecer você pessoalmente. Eu também estou realizado. Que também sou sua fã. Obrigado. Né? Eu sou fã dessas pessoas, não dessas coisas influenciadoras estranhas, esquisitas. Sou fã de pessoas inteligentes, né? Que trazem... que agregam coisas... Minha rede social não tem Lamborghini, gente, então eu não vou poder oferecer. Gente. Mas é isso. Então, hoje conversamos aqui com o William Borghetti. E a gente espera vocês na próxima semana com mais um Pode IC.